Graça e paz, igreja. Pode se assentar. Grande alegria, estou mais uma vez aqui para trazer a palavra. Convite do pastor Paulo, convite do Rafael. Inclusive, peço oração pelo Rafael, pela família deles. Esse tempo frio, que sempre acomete as nossas casas, gripe, né? Então, que vocês estejam orando pelo Rafael, pela Xênia, pela Lili e pela Lulu, para que Deus abençoe a vida deles. Gente, eu vou trazer hoje uma palavra aqui interessante, continuação praticamente do que a gente vinha falando, que é justamente sobre fonte. Mas dessa vez, eu vou falar de uma nova fonte, para a gente não depender de uma só fonte. Essa imagem provocativa, eu vou ler rapidamente aqui, e vocês anotem aí, gravem na memória de vocês. A base hoje será Eclesiastes 11, precisamente de 1 a 6, versículos 1 a 6. E aí eu pergunto para vocês, você depende só de uma fonte? Aí você pode me responder, depende? Que fonte é essa? Na realidade, aqui eu quero dizer, você depende só de uma fonte de renda? E eu vou trazer aqui o texto de Eclesiastes 11, que foi o grande Salomão, rei Salomão, o homem mais rico que viveu na Bíblia, mais sábio, e ele escreveu falando sobre fontes de renda. E eu vou contextualizar, vou ler aqui para vocês e vou contextualizar como que é que Salomão vivia. Então lá em Eclesiastes 11, acompanhe. Envie os grãos da sua colheita mar afora, e com o tempo isso lhe trará retorno. Invista seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos que podem vir adiante. Quando as nuvens estão carregadas, vêm chuvas. Quando a árvore cai, mesmo que seja para o norte ou para o sul, ali ela permanece. O agricultor que espera condições de tempo perfeitas, nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem que passa no céu, nada colhe. Assim como é impossível entender o caminho do vento ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus, que faz todas essas coisas. Semeie pela manhã e continue a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade, ou de outra, ou até de ambas. Eu vou passar verso a verso aqui com vocês, mas eu quero explicar aqui quem era Salomão. Salomão, filho do rei Davi, que vocês conhecem, viveu mais ou menos 950 anos antes de Cristo. 950, 930. Naquela época, o que aconteceu? O reino viveu grande abundância. Tinha grande sabedoria, tinha estabilidade política, tinha construções monumentais. O templo de Jerusalém foi construído na época de Salomão. Porém, no final da vida de Salomão, ele começou a ficar mais reflexivo, ele começou a ficar mais pensativo, e aí ele escreveu Eclesiastes. E aí eu te pergunto, como que um rei que era tão rico, próspero, vem falar de fontes de renda? Ele precisava disso? Mas o interessante é que, como a gente leu aqui, Deus ele faz as coisas e a gente muitas vezes não entende. Ele escreveu lá, para aquela época, e é aplicável inclusive hoje na nossa vida. Então vamos passar aqui verso a verso. No verso 1, envie os grãos da sua colheita mar afora. Ou seja, você planta e você vai exportar isso. Então, quem de vocês aqui pegaria os grãos da sua colheita e simplesmente jogaria no mar, colocaria mar afora? Quem de você faria isso? Parece até meio loucura, por quê? Parece que é uma coisa que não vai dar retorno.
Só que o versículo ele fala exatamente o contrário. Lance afora, porque você terá o retorno. Em outras versões, fala do pedaço de pão que você espalha na água para você pescar peixes. Olha que interessante isso. Isso quer dizer hoje que é agir pela fé com visão de longo prazo. Eu acabei de passar aqui no mês de maio fazendo imposto de renda e tudo, e eu fico assim com coceira mesmo, porque eu vejo quantas pessoas desperdiçam o dinheiro dela acumulado. Ela perde dinheiro com imposto, literalmente, porque ela não investe da maneira correta. Só um breve aqui, quem deixa dinheiro em poupança perde dinheiro. Porque o dinheiro que rende na poupança não cobre os juros da inflação, não cobre os juros do banco. Então, é uma coisa para se pensar. Então, nessa questão de você pegar os seus grãos e lançar afora, é pegar o seu dinheiro e investir. É você investir num projeto que muitas vezes parece que não dá retorno, mas que tem potencial. Se tem potencial, você deve investir. Lógico, com o direcionamento de Deus. Isso também é como você evangelizar alguém que ainda parece fechado para o recebimento do evangelho. Quantas pessoas você fala, aquela pessoa fica com aquela carranca, com aquela situação que não parece que não aceitando, você está semeando ali, você está espalhando os seus grãos ali naquela terra. E a gente poderia pegar até a parábola das sementes, mas não vou me prolongar aqui. É também como você pegar esses grãos, é como se você estudasse uma nova habilidade, mesmo que não tenha uma garantia que você vai ter um trabalho para isso. Então hoje, na vida que você tem, se você está na escola, se você está num emprego, você está aprendendo uma nova habilidade? Qual a nova habilidade você aprendeu ontem? E qual é a nova habilidade que você vai aprender amanhã? No verso 2, invista seus recursos em vários lugares. O verso, ele é emocional, é um conselho financeiro, emocional e espiritual. Por quê? Aqui, se você investir em vários lugares, você está diversificando a sua fonte. Porque você não sabe o que pode acontecer com uma fonte ou outra. Tem uma passagem na Bíblia que é sobre os poços. Eles cavavam poços para ter água, mas eles não cavavam somente um poço, eles cavavam vários poços. Porque se algum daqueles poços secasse, tinha o outro. E imagina isso numa terra árida. Trazendo para o nosso tempo de hoje. Se você tem um trabalho fixo, você já tem uma segunda fonte de renda? Qual a habilidade que você está deixando de usar que você poderia estar fazendo uma renda? Você tem a habilidade muitas vezes de falar aqui na igreja, e cadê a sua habilidade de falar lá fora? Então você tem que fazer isso. No Brasil hoje, o que a gente vê? Nós vivemos com medo de ser mandado embora. É verdade ou não? Não precisa levantar e se acusar aí. Aquela que trabalha como autônomo, às vezes fica dependendo de um só cliente, em vez de diversificar e atender mais clientes. Famílias inteiras vivendo com base na aposentadoria de uma só pessoa. Vamos investir tudo ali, aquele que aposentar vai sustentar todo mundo. Vocês veem isso, não vê? E pessoas que, além de tudo, confiam mais no seu salário do que em Deus. Então, busquem sempre da fonte verdadeira que é Deus. O próprio Salomão, mesmo naquele tempo de abundância que tinha, ele mandou diversificar os seus investimentos. Se seca uma fonte, você vai ter outra. No verso 3, quando a árvore cai, ali ela permanece. Se a gente trazer isso hoje, a árvore caiu. Pensa numa família que tem ali uma árvore frutífera. Vem um raio e derruba aquela árvore. Se ela não tem outras árvores, eles perderam a fonte deles.
Uma família que investe em lavoura, que planta alface, chega, vem uma enchente e leva tudo aquilo. Uma família que investe em milho, aí dá uma praga e perde todo o milho. Uma família que muitas vezes está vivendo de bicos, aí perde o bico e todo mundo fica a ver navios. Hoje é um chamado para que você tenha isso em mente. Não permaneça como árvore. Se a árvore cair, plante outra. Não tem mais nada claro do que se vocês verem o que aconteceu 4, 5 anos atrás. O que a pandemia fez? Fechou comércios. Quantas vezes vocês viram enchentes aí que interromperam várias vidas? Leis que mudaram o jogo do empreendedor, da aposentadoria, dos juros do banco, ou às vezes até um diagnóstico médico que mudou tudo na sua casa. Uma pessoa que ficou doente, você não tinha fontes, e todo o seu dinheiro vai sendo drenado ali pela causa daquela doença. Apesar de você não controlar o vento, você sempre pode ajustar as velas. Então, vamos para o verso 4. Quem espera condições perfeitas, nunca semeia. Aí eu pergunto, quantos de nós procrastinamos? Hoje está quente, não vou sair porque eu vou ficar muito suado. Hoje está frio, eu não tenho um casaco para sair. Hoje está chovendo, no meu guarda-chuva... hoje eu não vou construir minha casa porque eu não achei o pedreiro. Hoje eu não vou ajudar aquele irmão. Quantas vezes você faz isso? Quantas vezes eu fiz isso? Não existe momento certo. A única espera que nós devemos ter é no Senhor. O momento perfeito nunca vai chegar. A palavra diz, pare de olhar para o céu e comece a plantar. Pare de olhar para o céu e comece a plantar. Verso 5. É impossível entender as obras de Deus. E aí eu te pergunto, você entende como que um bebê cresce no ventre? Você entende? Consegue entender toda essa concepção? Tudo bem, vai lá o papai, a mamãe, namora, felizes para sempre, de repente a barriga começa a inchar. Você entende isso? Se a gente não consegue nem entender isso, que dirá as coisas de Deus? Como a gente vai entender o que Deus está fazendo? Você vai ficar esperando, nós falamos no verso anterior, você vai ficar esperando, ficar olhando para o céu, vai falar, os céus, a vida. Não. Não adianta querer entender muito as coisas, você tem que parar de tentar prever as coisas. Pare de exigir segurança absoluta para você começar a agir. Você não precisa ter controle de tudo, apenas fé e obediência. E o verso 6, olha que interessante. Semeie pela manhã e continue à tarde. Olha isso, semeie pela manhã e continue à tarde. Não é semeie pela manhã e fique esperando. Continue à tarde. Eu gosto de pegar a analogia, principalmente, um exemplo do pessoal no interior. O pessoal sai bem cedinho para a roça, 6, 5 e meia da manhã. Dá 10 horas, 10 e meia, eles voltam para suas casas, almoçam, descansam e voltam depois que o sol está mais fraco para continuar a fazer todo aquele trabalho de colheita, de semeadura, todo ali que ele vai fazendo. E você faz isso? Você trabalha hoje de manhã e à tarde você fica fazendo o quê? A palavra está dizendo, Eclesiastes, escrito por Salomão, semeie pela manhã e continue à tarde. Eu falo para você, não continue só à tarde, continue amanhã, e depois. Não pare na primeira tentativa.
Não viva só de um lado. Trabalhe com dedicação, mas tenha o quê? Outros campos para você atuar. Outras sementes, outras frentes. Se você trabalha hoje CLT, pense em empreender. Não estou falando que você tem que montar uma empresa gigantesca. Eu não sei vocês, mas meu pai, ele era funcionário da CMTC. A vida perfeita dele era: estude bastante, até chegar ali o 2º grau na época, que hoje é ensino médio, e arrume um bom emprego, e aposente nesse emprego. Aí legal, né? Vou consultar minha mãe, para ver o que ela fala. Era a mesma coisa, porque eles foram ensinados assim. E por que eles foram ensinados assim? Porque quando eles nasceram, estava recém terminada a Segunda Guerra Mundial. Escassez pelo mundo. Só que, pensem no seguinte: você vai ficar esperando a próxima escassez? Não. Comece a pensar em empreender. Se você é autônomo, pense em escalar. Eu gosto de falar uma outra palavra: escalonar. Se você atende um cliente, comece a atender 2. Se atende 2, comece a atender 3. E assim você vai escalonando. Quando você chegar, eu costumo dizer lá no escritório, eu falo assim: qual a capacidade produtiva que eu tenho no escritório? De quantas horas úteis eu tenho no mês? Se a gente pegar 8 horas por dia, em termos gerais, 160 horas úteis no mês nós temos. Se eu conversar 1 hora com cada pessoa, eu posso atender quantas pessoas no mês? 160. Agora, e se aquela pessoa falar 2 horas? Eu já não atendi a pessoa em 1 hora. Então já pode cair para 80. Você atendendo essas 80 pessoas, quanto você consegue ajudá-las e posteriormente ter o retorno financeiro? Esse é o trabalho do autônomo. É aquela pessoa que troca o seu tempo por atendimentos. O seu tempo transformando outras vidas. E mesmo que a gente não fale em dinheiro, quantas horas úteis você tem no mês? Quantas horas você dedica para Deus? Quantas horas você dedica falando do Evangelho? E se você está sendo bem usado dentro da igreja, já começou a fazer o trabalho lá fora? Isso é você agir com fontes, ser fonte na vida de outra pessoa. Falando hoje do Brasil, a economia, ela sempre oscila, toda semana. Era igual falava numa novela antiga, lá do Piscinão de Ramos, cada mergulho é um flash, né, que falava antigamente. Cada notícia é uma coisa ali que aparece para a gente chegar e falar: nossa, o que realmente está acontecendo? Eu não vou entrar no mérito aqui dessas distrações que nós temos. Gente, nós estamos falando em bebês reborns, bebês bonecas. Primeiro foi a onda dos pets, agora dos bebês reborns. Qual que será a próxima? Você vai ficar pensando nisso? Ah, você está perdendo dinheiro nisso ou naquilo outro. Todo dia, uma pessoa perde dinheiro e outra também ganha dinheiro. Numa coisa triste, tem as pessoas que vão chorar e tem aquelas que vão vender os lenços. De qual lado você quer estar? As políticas mudam de uma eleição para outra. Às vezes para muito pior, né? Mas não vamos entrar no detalhe aqui. Empresas podem fechar de repente. Inflação engole o salário antes mesmo do mês acabar. Carne de segunda, R$50 o quilo. Vocês já viram isso? De segunda. E os cristãos ficam presos no quê? Ai, meu trabalhinho aqui, eu vou ganhar meu salário, vou dar meu dízimo, eu vou dar meu dízimo contadinho, não tem nem dinheiro para oferta,
Porque senão vai me faltar o dinheiro para comprar o acém para fazer o cozido na panela. E cadê as fontes de rendas que você vai começar a criar? Deus não quer te ver na insegurança, mas também não quer que você fique na zona de conforto. Aí você pode me perguntar, mas Misael, e se eu não souber o que fazer? Você tem que começar exatamente onde você está. Você sabia que Deus ele te criou para ser criativo? Se alguém fala para você, faça só uma coisa, talvez essa pessoa não estava sendo usada por Deus. Porque nós somos seres criativos. Olha a quantidade de coisas que Deus fez. Você acha que Deus quer você fazendo só uma coisa? Você não é imagem e semelhança dele? Então comece onde está, com o que você já tem hoje. O que você já tem é muito mais do que aquele que não tem. Às vezes vocês percebem gente passando aqui pedindo, porque está mais necessitado que você. Talvez está desesperançado. Você não está, porque você já está aqui buscando. Agora, se você está aqui buscando, você encontrou e está na palavra. E agora, a sua obrigação é levar para outra pessoa. Planeje, mas haja. Não fique só no planejamento. E a última frase que eu tenho para vocês pode passar, Igor, a última imagem. Você não depende de um salário, você depende de um Deus que pode usar 7 ou 8 fontes para te sustentar. E assim eu agradeço a oportunidade, que você tenha uma semana abençoada e comece a agir hoje. Deus abençoe vocês.